Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. Energia carregada é um problema físico ou espiritual? Fica aí. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Sempre comigo aqui, meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Para quem assistiu o programa passado, se você não assistiu, vai lá, você não vai entender. Eu sobrevivi. Sobreviveu! Continuo vivo! Mas entendamos o seguinte, que a esperança é a última que morre. Mas entendamos o seguinte, que o programa passado faz exatamente 15 minutos, porque nós gravamos um intercalado ao outro. Então, ainda pode acontecer hoje. Eu tô passando um pouco mal. Gente... Mas, eu ia falar uma coisa, mas é melhor não. Então, como você sabe, nós somos um portal aberto para falar sobre a espiritualidade, para além da religião. Então, no programa passado, nós entrevistamos o Dr. Marco Botelho, que é uma pessoa fantástica, cirurgião dentista, doutor em medicina, pós-doutor em nanotecnologia, professor nos Estados Unidos, na Europa. Então, um cara muito capacitado. E aí ele se ferrou com a gente, porque a gente falou, o senhor tem que voltar. Aí falou, eu volto, pô, então fica. Fique. Então ele acabou ficando, a gente não deixou praticamente nem ele levantar na cadeira. Então vamos continuar e falar, e desenvolver o assunto passado, né, que foi sobre libido. Então como libido influencia no seu cotidiano, para além da parte sexual, é claro, né? E hoje a gente conversando aqui nos bastidores, e houve aqui essa pergunta. O que a gente sente? Energia da outra pessoa, a outra pessoa está carregada, eu estou com problemas espirituais. Será real? O universo está conspirando para que as coisas deem certo na minha vida. Coisas acontecem comigo, até fisicamente, eu acho que é um peso espiritual. Será que sempre é um peso espiritual? Como é que é essa correlação? Né? Então, o doutor Marco Botelho, de novo aqui no programa. Que prazer. Doutor Marco, muito obrigado por ter aceitado permanecer com a gente alegria. Aqui nessa, até porque daqui a praticamente 3 horas ele está embarcando, ele está pegando o avião dele. Então fica aqui. Eu quero agradecer primeiro a TV Cultura, né, a TV Ceará, que disponibiliza esse espaço para a gente poder discutir aspectos relacionados à saúde e à cultura em si, né? Porque é tão difícil nós termos esse espaço nessas TVs abertas, né? Então eu fico muito feliz pelo convite e queria agradecer já de antemão, logicamente, por ser uma emissora pública, para mim é de extrema importância, porque eu sou formado numa instituição pública. Sim. Eu sou graduado na Universidade Federal do Ceará, eu tenho mestrado na Universidade Federal do Ceará, meu doutorado foi na Universidade Federal do Ceará, sou professor do Instituto Federal do Ceará. Então eu fico muito feliz de estar dentro de uma instituição pública, porque a gente sabe que aqui, sim, as pessoas são comprometidas com a verdade. Que bacana, doutor. Muito feliz de você estar aqui de novo. Doutor, o senhor falou no programa passado, para quem não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, que vai ter o programa na íntegra, sem corte, né? Você assiste quando quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tá bom? Nós falamos no programa passado sobre um estudo que tinha, né? Que eu não me perdoe, porque eu não tenho essa cabeça fantástica que o senhor tem de decorar tantos nomes, tantos estudos. Porque tu decora muita coisa. Né? Aprende, né? Aprende tantas coisas. É do cotidiano do senhor e o senhor também tem essa capacidade, né? De aprender tudo isso. É um estudo onde as pessoas se correlacionam, têm afinidade, né? Ou têm dissonância. Sim. Baseados na nossa estrutura molecular. Sim. O senhor pode, por favor, falar de novo, porque isso vai embasar muito o que a gente vai falar aqui. Eu tive a oportunidade... Veja, Einstein dizia que a imaginação... No gaguejo, não. Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E quando eu comecei a pensar em fazer algo que pudesse ter absorção pela via da pele, pela via transdérmica, ou transcutânea, como queira, todo mundo dizia que eu era louco. Todo mundo dizia que eu era um idiota, eu era um louco, que isso jamais daria certo. Hoje nós fazemos alimentação pela pele. Ou seja, tá aqui. Que você está usando tem ômega 3 aí dentro. Então você está comendo peixe, por exemplo. Olha aqui. Você está comendo peixe pela pele.
né? Se você passar aí na sua pele, você vai estar comendo peixe. Tem também vitamina A, que você poderia estar comendo no mamão, que tem na fruta, que tem no fígado. Aí também tem a A, a D e a E. Então, quando você começar a usar isso, você vai começar a parar de comer, ter vontade de comer. É muito legal porque você está se alimentando sem você saber. Eu não ia falar isso, mas já como estamos no segundo programa, eu acho que é importante. Então, quando eu fui fazer... Então, como é que eu poderia provar que isso estaria entrando na nossa pele? Não é? Estou passando um creme aqui. Veja, no tempo da Covid, nós usávamos o quê? O álcool gel, não é? Ora, se é em gel, é porque ele não vai permear a sua pele, não é? Porque se permeasse, a gente estava morto. Sim. Então, existe uma diferença entre gel e emulsão. Gel é feito à base de carbopó, à base de água. Infelizmente, a testosterona que a gente compra hoje na farmácia, ela é feita à base de gel. Então, você vai ter Pouquíssima uma absorção. disso. É diferente de um creme. Então, quando eu fui para a Holanda, eu tive a oportunidade de ler um artigo de um sujeito, chama-se Puppels and Going Puppels. Caspers and Puppels. São 2 holandeses e que, graças a Deus, eu levei cachaça lá, eu levei ipioca. E uma análise custava $16.000. E eu cheguei, eles falaram assim, vamos jantar, antes da amanhã vai ter os dias dos testes. E eu só podia pagar, acho que 2, que era 16 mil, tinha $32.000, tem que pagar. Puxa Muito vida. caro. E aí ele falou assim, olha, eu queria ele levar para jantar, porque, lógico, eu ia pagar $32.000 pro cara, o cara ia levar para ele para jantar, né? Quem tava pagando era o senhor, inclusive. Sim, e aí, resultado, quando a gente chegou no bar, era um restaurante de 1500, né? Foi fundado em 1506, foi na época que o Brasil foi descoberto, o restaurante. Lindo. E aí eu cheguei lá, eu com as garrafas de... Eu tinha voltado do aeroporto, as garrafas de cachaça aqui, eu doido para me levar aquelas garrafas de cachaça, eu disse assim, onde é que é a cozinha aqui? Aí o cara ali, eu fui lá, disse, olha, eu posso fazer uma caipirosca aqui pro pessoal, o cara, o quê? Caipirosca, quer ser cachaça? Aí eu disse, tem quantas pessoas no restaurante? Conta aí, vai todo mundo tomar cachaça hoje aqui. E aí fiz. Esse cara ficou tão feliz que ele pediu para mim uma garrafa de cachaça que custava, acho que R$10. Eu dei para ele a garrafa de cachaça. Ele disse, não vou lhe cobrar mais nada. Você vai fazer as análises de graça. E no outro dia a gente conseguiu fazer todas as análises graças a essa caipirosca, né? Que eu falo tão mal. O Brasil é maravilhoso. Olha. E aí, resultado. Coisas do Brasil. Quando eu cheguei chama-se River Diagnostics. Então, vou fazer propaganda para eles que merecem. E a River Diagnostics faz esses estudos. A Unilever, você vê esses batons da Lancôme, todos eles, tem um negócio que talvez você não saiba, que é a cera de carnaúba. Sim. A cera de carnaúba é uma das poucas moléculas no planeta Terra que ninguém conseguiu ainda sintetizar. Sabia disso? Não. Você sabia que o Ford ele tinha feito a Fordlândia na Amazônia para extrair seringa, para poder fazer borracha de pneu. E depois um francês conseguiu desenvolver a borracha sintética. Se não me engano, Auguste Michelin. Era do Michelin. Resultado, quando a gente começou a falar sobre o creme, eu fui o primeiro, né? E aí ele colocou lá o laser. É um equipamento como esse aqui, desse tamanho aqui. E você coloca o braço aqui em cima, né? E sai um laserzinho assim como essa luz aqui. Dá umas pinicadinhas aqui. E ele falou assim, olha, qual hidratante você está usando? Eu digo, eu nunca usei hidratante. Ele disse, eu nunca vi uma pele tão hidratada. E eu digo, mas como é que pode que eu não estou usando hidratante? Ele falou assim, o que você estava usando? Você estava usando a testosterona. Aí ele falou, você acabou de descobrir o melhor hidratante do mundo. Porque a maioria dos hidratantes não permeiam a pele. E é por isso que você não consegue mostrar a quantidade de água aumentando. Eu não publiquei esse artigo, mas ainda vou publicar. Porque ainda era segredo de patente na época, eu não poderia publicar. E quando eu comecei a entender o que era espectroscopia confocal Raman, o que é espectroscopia confocal Raman? Isso é o mais importante. Mas o que é? Explique aí, então, doutor. toda molécula, sei lá, testosterona, progesterona, Coca-Cola, o que for, suco de uva, suco de limão, o que for, ovo, albumina. Albumina é uma amina, né? Então, todas essas moléculas, elas têm pontes de hidrogênio, de carbono para hidrogênio. Teoricamente, tudo é carboidrato na natureza. Por isso que não sei o que é carboidrato. Tudo é carboidrato. A maioria das coisas são carboidratos, são feitas de carbono e hidrogênio. Aí o que acontece? Quando você joga o laser, essas duas moléculas, elas vibram.
Eu tenho essa imagem aqui, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês. Uhum. Muito legal. E quando elas vibram, elas emitem uma frequência. E essa frequência, ela descreve aquela molécula. Então, cada molécula tem a sua frequência. A sua fingerprint, a sua impressão digital. Olha aí que interessante. E aí, lógico, isso foi tão louco pra minha cabeça, né? Porque você vai pra casa e você fica, tá, então peraí, então quer dizer... Não, se foi louco pra sua cabeça, que o senhor é um pós-doutor, professor em faculdade internacional, imagine pra nós. Então, como é que... eu fiquei louco porque começou a fazer sentido toda essa questão quando você fala que a palavra tem força. Pois é. E aí faz sentido você entender isso. Por quê? São vibrações moleculares. Sim, e quando você está perto de pessoas do bem, pessoas que te fazem bem, pessoas que te querem bem, essas pessoas torcem para você. De certa forma, isso determina o quê? O que acontece quando eu dou um abraço em você? Eu libero ocitocina. Todos os hormônios. Quais são os hormônios da alegria? Ocitocina, dopamina, serotonina. A testosterona libera tudo isso. A gente passa um pro outro através da pele? Sim. No beijo, na pele, no abraço. Isso que mas é curioso, né? Por exemplo, tem Você plantas, quando faz... Tem plantas que se encostar na sua pele dá Sim. dor de barriga, Sim. dá não sei o quê. E adivinha a por quê? testosterona, você passa aqui, ela na pele e absorve. Então, Sim. o que é que ele tá absorvendo quando eu Sim, pego nele, né? sim. Então, veja, é tão claro você entender isso que na França tem uma corrente que falava sobre essa coisa da nova medicina e a única coisa que eles tinham, vamos dizer assim, provado ser fundamental era o abraço. Quando as pessoas se abraçavam, um grupo de pessoas se abraçavam todo dia e dosavam a ocitocina. Ocitocina, dopamina e serotonina. Então viram que essas pessoas, lógico, elas não poderia ser, ei, você abraça Chiquinho. Não. Tinha que estar na mesma vibração. Sim, você vai escolher uma pessoa para abraçar. Pô, eu gosto de abraçar fulano, eu me sinto bem quando eu estou perto do fulano, da fulana, enfim. E essas pessoas começaram vamos dizer assim, a mostrar níveis de serotonina maior, de ocitocina. Então eles mostraram que o abraço é uma forma de você quebrar barreiras, digamos. A outra coisa que eu acho que é importante frisar e definir como prioridade é que, a partir desse estudo, eu comecei a notar o seguinte, eu digo, bom, então, não só a palavra tem força, mas também tem força a presença de pessoas perto de mim. Sim. Pronto, deixa eu perguntar mesmo, tem a imposição de mãos? Sim, Não o tem reiki, toque, né? mas não tem toque. Não tem toque. Mas consegue? Sim, claro. Não é? Tem estudos mostrando isso. Tem estudos que pessoas oraram. Aqui o nego melhorou lá. Só você vai rezar para Chiquinho, Maria Preta, não sei o quê. Onde é que eles estão? Estão lá na Alemanha. Mas como é que se explica isso, cientificamente? Então, a minha, vamos dizer assim, a minha maior preocupação e meu maior, vamos dizer assim, desejo sempre foi compreender essa relação do fazer o bem. Tesla foi tão louco, e aí ele era louco demais, né? E tanto é que perguntaram para Einstein, como é que você se acha em ser o homem mais inteligente do mundo? Ele disse assim, não, você tem que fazer essa pergunta para o Tesla. Tesla é o homem mais inteligente do mundo, não sou eu. E quando Tesla é tão louco, ele fez, quando o cara disse assim, olha, eu quero que você faça. Porque o Thomas Edison passou 200 anos para inventar a lâmpada incandescente. Ele olhou assim para a lâmpada, tu quer fazer isso? Aí, peraí, eu vou fazer melhor. Aí ele fez a fluorescente. Incandescente. Em 2 minutos. E aí ele pegou e disse o seguinte, não, mas eu vou fazer melhor. Me dá esse bicho aqui. Imagine que isso aqui é uma lâmpada. Ele pegou e disse assim, tá aqui a lâmpada, certo? Ele botou a lâmpada aqui, ele disse, pegue. Quando ele pegava, a lâmpada acendia. Pegue você. Quando ele pegava, a lâmpada acendia. Pegue você. Ele criou a bobina de Tesla. Então ele mostrou, tanto é que quando o cara fez o rádio, que foi o Marconi, que é dado a invenção do Marconi copiou 17 patentes do Tesla para poder fazer o rádio. E aí perguntaram para ele, o que, é que você acha do Marconi? Ele disse, acho que ele é um cara muito inteligente, ele copiou 17 patentes minhas para fazer o rádio. Ele é muito bom. Ele copiou 17 patentes minhas para fazer o rádio. Ele usou 17 patentes minhas para fazer o rádio. Porque Tesla era sérvio, né? Então ele era um imigrante nos Estados Unidos. E ninguém queria dar os créditos para Tesla. Mas foi ele que inventou o rádio. Mas Tesla inventou algo bem maior. E talvez vocês não nem lembrem disso. Não sei se vocês sabem disso. Mas Tesla ele mostrou o seguinte, como o mundo gira... Olha a loucura. O mundo gira. Então ele gera energia.
Essa energia, tudo que eu falo aqui, essa minha palavra aqui, tanto é que já captaram o som do Big Bang. Sim. Essa palavra que nós estamos discutindo aqui, ela não para aqui. Ela viaja. Isso aqui é uma onda eletromagnética. Sim. Por isso que quando a gente fica velho, a gente não consegue mais escutar. Não é isso, seu vovô? Como é que é? Aham. Por quê? Quem traduz isso? Progesterona. Então, quando você pergunta, e como é que se explica isso? Se explica isso através disso. Essas ondas que você emite aqui, elas não param aqui. Elas viajam o mundo inteiro. Mas elas viajam numa velocidade tão rápida que você nem imagina que ela pode chegar lá tão rápido. Né? Hoje, nós temos o mundo conectado em questão de segundos. Em 4 segundos, você manda uma mensagem para qualquer lugar do planeta. Mas o que é importante falar, e que eu acho que para mim foi importante nesse dia que caiu a ficha sobre essa coisa da energia, do estar perto de pessoas que te fazem bem ou mal, e que você se afasta, independentemente se você vai querer ou não, você vai se afastar dessas pessoas ou vai se aproximar delas. É a questão do que ela emite. Tem um ditado que diz: nós damos aquilo que temos, não é? Então, se você tem amor, você vai dar amor. Se você tem rancor, você vai ter rancor. Se você tem ódio no coração, você vai dar ódio. É o que a gente chama de ressonância, né? Então, veja, quando a gente fala de uma questão prática sobre essas questões da fisiologia, e para mim foi muito importante, porque quando eu cheguei em casa, naquele dia eu estava no hotel, eu comecei a ficar doido, né? Porque você fica, Deus, aí você fica a cabeça rodando, e aí você começa a entender uma série de coisas que nunca fizeram sentido para você. Por exemplo, estar perto de pessoas carregadas energeticamente. Se você pegar uma molécula de testosterona, ela vai ter uma frequência, ela vai ter um mais. Porque, veja, NaCl, Na é mais, Cl é menos. Uhum. E aí vai. Você vai fazer tudo isso que você está vendo em questões eletrofísicas ou eletroquímicas, como queira, você vai definir que aquela pessoa vai ser boa estar perto de você ou E o se que é afastar. relativo, né, doutor? Porque, por exemplo, a mesma pessoa pode ser boa para alguém e pode ser muito carregada para outra. Mas eu vou mais além ainda. Veja, isso faz parte, basicamente, de uma questão de fisiologia. Porque a partir do momento que você está carregado de coisas ruins, muitas mulheres, muitos homens talvez procurem vocês ou a mim, com depressão. Sim. E eu pergunto, será que elas ficaram depressivas por falta de Prozac? Não. Elas não ficaram depressivas por falta de Prozac. A depressão ela está diretamente relacionada à quantidade dos nossos hormônios. É assim que funciona. E você dá um antidepressivo, e eu vou falar uma coisa muito, talvez, que para vocês choque. O antidepressivo, ele causa depressão. O antihipertensivo, ele causa hipertensão. O anti-inflamatório, ele causa inflamação. Então, essas questões relacionadas às medicações que querem nos fornecer como sendo o salvador da pátria, ou que aquilo vai fazer bem para o teu corpo, não é por aí. A questão é você ver... O ideal é ter uma prevenção, né? Sim, é agir de forma preventiva. Mas eu vou falar o que você acabou de dizer assim, tá, Marco? Mas essa pessoa pode se transformar? Pode. Essa pessoa ela pode sair de uma questão onde ela basicamente tinha uma reação X com pessoas, e a partir do momento que algo entra no organismo dela, eu coloco aquilo que está faltando, ela muda. Eu digo isso porque eu trato muitas mulheres na menopausa, né? Eu tenho um artigo publicado com isso. Uhum. Vários, né, inclusive. E todas elas, quando elas me procuram, elas mesmas dizem, olha, o meu marido é maravilhoso, mas eu não me aguento. Eu estou acabando com o meu casamento. Eu queria que você me ajudasse, porque eu não sei mais o que eu faço. E a questão não vamos dizer assim, da cabeça dela. Infelizmente, é uma questão química. É uma insuficiência na produção daquele tipo de molécula, não é? Porque o nosso corpo ele não produz hormônio, ele produz álcoois, ele produz compostos orgânicos. Não sei se você se lembra, no colégio tinha uma aula de compostos orgânicos. Lembra disso? Uhum. Funções orgânicas? Sim. Amina, aldeído, Sim. álcool, termina em ol. Então, etanol é um álcool. Colesterol, que a gente pensava que era gordura, provavelmente vocês dois pensavam que era gordura. Até hoje eu penso, inclusive. Só que não é. Colesterol é o quê? Um álcool. Álcool. Retinol, álcool. Tocoferol, álcool. Colecalciferol, álcool. Estradiol, álcool. Estriol, álcool. Então, Marrotão, nosso corpo é um carro movido a álcool? É.
Testosterona é um álcool. É um cetoálcool. Então, cada vez que eu careço disso, eu tenho um determinado tipo de comportamento decorrente da energia que eu tenho. Deu para entender, né? Sim. Esses compostos fornecem energia. O seu carro, esse é o grande ponto da história. O seu carro que você abastece com etanol todo dia, você não abastece seu carro? Abastece. Porque se você vai daqui para o centro, você vai consumir etanol. Sim. Da mesma forma que você está conversando comigo, você está consumindo testosterona. E você nunca repôs testosterona. Tá só gastando, uma hora o carro para. Veja o caso do João Paulo Diniz, né? Um menino jovem. Você quer dizer que aquele cara não tinha um médico cardiologista? Deve ficar até o traumatizado, porque O melhor, né? me comparou e disse que eu me diz ia uma morrer. coisa, ó. Aí fazendo um link aqui com a espiritualidade, algumas práticas espiritualistas, Sim. sobretudo as milenares, né? Sim. Africanas ou então sim. indígenas, Sim. né? Elas têm a prática, por exemplo, de banhos de ervas, de passar coisas nas pessoas com o Sim. intuito de melhorar a qualidade de vida espiritual. Isso teria uma força, além de espiritual, mas uma força, aquele banho, uma força de contato com a pele? Eu vou lhe dizer uma coisa muito bacana que você está falando aí. O simples fato de você ter contato com a pessoa muda a questão hormonal. Simples Opa. assim. Isso fisiologicamente. Fisiologicamente. Comprovado cientificamente. Vamos dar um spoiler, que chama, né? Sim. Eu sou meio antiquado. Spoiler. Spoiler. Eu também aprendi esse ano essa palavra, com o Roberto. O Roberto é que me atualiza das Então, coisas. sim. Sou moderno. Então vamos dar um spoiler. Vamos supor que nós estamos numa festa. Nós três. E aí chega 3 meninas e vão dançar com nós. Eu já levei 2 pis da minha mulher, né? Em 2 minutos. Só em isso eu tá pensar. falando, ela tá me Eu ligando pensando, aqui. eu O senhor formatando tá essa falando, imagem. Que é mesmo, hein? Formatando essa imagem, eu já me vejo apanhando. Não, mas também, vamos não imaginar foi nós boa, com não. 18 anos. sim. Nós com bem. 18 anos, naquela festinha que a gente ia tirar as meninas pra dançar, lembra disso? Sim. Tertúlia. Sim. Ninguém queria dançar comigo. Paciência. Mas vamos supor, colocar nesse ambiente imaginário, que essas mulheres dançassem com nós. Certo. O que é que vai acontecer? O simples fato de você estar ali, dançando perto da menina, você começa a se lubrificar. Sim ou não? Sim. Sim. E ela Também. Adivinha o que está acontecendo? O simples fato de vocês estarem se tocando, se olhando, Ligou o mecanismozinho lá de... acabou. Disse, ó, tá na hora de preparar aqui a história, porque provavelmente vai rolar alguma coisa A procriação da espécie. além desse forró, além dessa dança. No meu tempo era música lenta. Tertúlia, né? Sim, isso era. Que a gente ligava o som do carro. Era bom demais. Um Roadstar. Isso, Toca cara preta. fita, toca fita, depois linhava. Pra botar no canto, Eu não é da minha época, não. Era Graça, horrível. Eu peguei esse tempo. Eu também. Então, Eu não. o contato, ele é fundamental. Veja, quando você pega uma pessoa, né, eu digo isso porque não é que eu tenho o dom da cura, mas assim, é muito legal quando a pessoa te procura. Eu não atendo mais presencialmente, não atendo. Sim. Porque é um exercício de muita... Energia. Eu posso lhe garantir uma coisa. Eu parei de atender, sabe por quê? Porque eu estava em São Paulo. E eu atendia nesse tempo em São Paulo. E quando eu saí de noite, eu estava no hotel, eu saí carregado. Agora, só que as 2 meninas que estavam me carregando, cada uma tinha 1,50 m. Então, eu disse, meu Deus, Não vai dar certo. nem para carregar Então, vocês... eu queria fazer esse link, doutor, do seguinte. Muitos espiritualistas, as pessoas que trabalham, né, terapeutas que trabalham com essa parte Sim. espiritual, né, terapeutas, sacerdotes, Sim. espiritualistas em geral, Sim, se queixam, né, há muitos que a gente, né, nos bastidores que vieram aqui, sim. se queixam, rapaz, depois de um dia de atendimento, Você tá morto, fica esgotado. exausto, e não é fisicamente, parece que exauriu tua energia. Mas que reflete no físico. Que também. reflete no Sim. físico. Parece que alguém sugou aquela Não é? energia. Sim. Né? Eu passei o dia sentado no ar-condicionado, mas eu. Teoricamente, era para você estar muito bem. Mas só que acabou. O porquê isso acontece? Eu respondo já. Fica aí.
voltamos, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje, mais uma vez, doutor Marco Botelho, essa simpatia, né, que fala de forma muito embasada, ele que é doutor em medicina, pós-doutor em nanotecnologia, professor na Europa, Estados Unidos, de estatística. O cara, rapaz, se ele for falar, se eu fosse parar Ano agora... que vem, tá indo pra Marte, é importante. Isso, Se fosse para parar para falar do currículo dele, era o programa assim, olha, doutor Marco Botelho, obrigado pela sua presença. Esse foi o currículo. Então, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, doutor. Uma honra. Mais uma vez, obrigado por ter permanecido aqui conosco. Uma honra, uma alegria, cara. Doutor... Quando você fala... Sim, a questão que você ia falar. Sim, vamos lá. Muitos espiritualistas que vêm ao programa que nós conhecemos se queixam, relatam que atendem pessoas, né, consultas espirituais, ou processos de limpezas espirituais, curas, né? Curas espirituais. Assim, Bernardo, Roberto, eu não faço esforço físico, mas eu acabo saindo exaurido, drenado. Isso tem algum embasamento científico, doutor? Tem. E é muito claro você entender como é que isso acontece, né? Porque, veja, quando eu comecei a fazer meus primeiros estudos, que eu queria mostrar como é que essas moléculas... Porque uma coisa leva a outra, né? Sim. Então, teoricamente, não tem nada a ver uma molécula... Porque todos os estudos que falam sobre permeação de pele, a nossa pele ela tem basicamente essas 3 camadas. Então, é isso. Nós temos o extrato córneo, nós temos a epiderme e nós temos a derme. Aqui é onde tem sangue, que é a muriçoca, que a gente chama aqui no Ceará a muriçoca, né? Uhum. A muriçoca não lhe pica aqui e ela não tira sangue? Tira. Por quê? O que é que ela passa aqui? Adivinha qual o tamanho do ferrãozinho da muriçoca? 41 micrômetros. Tá mínimo. Isso, muito pequeno. Mas Deus foi tão perfeito de fazer a pele, porque eu não sei se você já caiu de bicicleta. Muitas vezes. Aí tem aquelas quedas que você cai, aí fica aqui na mão que você tira e não sai sangue. Já viu isso? Sim. Uhum. Aquela dali dói mais do que qualquer outra. Sim. De horrível. Aquelas bolhas de jogar futebol na rua. Sim. Aquelas E que bolhas. minha mãe batia na gente, porque a gente chegava em casa e a gente tinha que esconder o pé quebrado. O chaboque, como diz o Ceará. O chaboque. O chaboque do dedo. Quando ela via aquilo, meu amigo, era um problema. Então, eu sou desse tempo, né? E Mas nós três, isso é importante dar essa adenda. A gente é de uma geração que a mãe batia muito. Hoje em dia não, mas eu apanhei. Muito. Mas a minha mãe batia muito. E um dia, foi muito engraçado agora, tipo, sei lá, ano passado, ela chegou lá em casa às 5 horas da manhã com uma bandeja, né? De café da manhã. O que foi isso aí? Disse, não, O que eu fiz? Né? O que é que eu fiz dessa vez? Mas por que esse café? Não, porque eu vim aqui pedir desculpa. Desculpa de quê? Disse, não, porque eu acho que eu bati muito em você. Você vai bater agora e pedir desculpa agora. Então, tem um fenômeno também. As mães batiam muito que a gente fala isso. Não, você não batia, não. E outra coisa, vai bater no neto. Não, meu bater no filho, neto. não fale assim com o seu Não filho. pode nem levantar a voz. Mas voltando. Sim, mas voltando. Por que isso acontece, doutor? Sim. Assim, por que exaure? Por que um contato... Muitas vezes, por exemplo, esse bate-papo aqui está sendo extremamente prazeroso, reenergizante. E você vê que o tempo passa voa. Às vezes você está batendo papo com alguém informalmente em algum lugar, você sai e parece que botou 3 quilos na sua costa. Então, quando a gente estava... Eu falando sobre Einstein, falei sobre Tesla e me veio essa... a questão de falar sobre o inimaginável, né? Então, quando o cara me falou que no meu corpo tinha testosterona, porque eu tinha passado o negócio, ele conseguia medir, eu comecei a entender que não só essas moléculas que são próprias da gente podem ser medidas, mas outras moléculas também podem ser medidas. E foi a partir daí que eu comecei a entender, eu digo, caramba, então quer dizer que essa coisa da energia existe. Porque cada molécula tem uma frequência, cada molécula vibra numa frequência. E aí tem aquela coisa da física quântica. Sim. Você sabe como é que começou a física quântica? Não, né? Em 1800 isso aí coisa, é outro programa. Mas é muito legal, porque a física quântica, você fica jogando, você bombardeia uma tela de elétrons, a partir do momento que você coloca um observador, ela passa a mudar. Aí tem entrelaçamento. E aí... Tem que ter o observador, tem que ter alguém do espectador. Coisa de louco. A energia porque nunca se explicou a física quântica da forma que se explicou depois do observador. O observador interfere. Interfere no resultado. Aí bota 2, aí...
Então, quando você me perguntou, tá, e como é que se explica isso? Observador. Sem qualquer demodê, sem qualquer coisa piegas que possa parecer, a física quântica consegue estabelecer isso. Porque as questões da física mecânica não se aplicam na física quântica. Você sabia disso? Sim. A física quântica tem outra mecânica. Olha que loucura. Bom, mas a gente não sabia disso. Então, quando eu recebi o primeiro relatório, que ele dizia para mim, olha, entrou tanto de testosterona, você tinha X de testosterona, você tinha nada de testosterona. Quando você passou o cremezinho, a gente conseguiu demonstrar que aquilo permeou o extrato córneo. Todas as revistas queriam saber, olha que coisa linda, que eu não falei agora da queda da bicicleta. Sim. A muriçoca, ela pica a gente e tira sangue em 40 micrômetros. A nossa pele, olha que loucura. Sabe qual é o tamanho da nossa pele? Se você pegar um cabelo e dividir por 2, que é 50 micrômetros, esse é o tamanho do que está aqui e do teu sangue. Ou seja, se fosse um pouquinho mais, você não conseguia andar. O Deus foi tão perfeito que ele fez a pele impermeável a água e óleo. E essa era a questão. A partir do momento que a gente começou a misturar água com óleo e faz uma emulsão, tanto é que você não está mais sentindo nada na sua pele, já entrou, já estava, né? Você não sente mais nenhum vestígio daquilo. Então a gente conseguiu demonstrar de uma forma muito clara, e foi por isso que a gente publicou esse artigo, mostrando que a gente conseguiria fazer esse transporte entre o meio externo e o meio interno. Doutor, o senhor acha que existe alguma viabilidade ou algum prejuízo muito danoso para o nosso organismo se a evolução partisse daí? Ou seja, se o ser humano, por exemplo, numa escassez tremenda, o cara que vai para o planeta, viagens interplanetárias, o cara... É isso. Pronto, me alimentei. É isso aí. Foi isso que a gente fez. Foi isso que eu criei. A gente criou a alimentação transdérmica. Mas isso não atrofia os órgãos internos que vão ficar... Eu faço isso há 20 anos, minha mãe... Você viu minha mãe, né? Não, o senhor come. Eu tô falando só exclusivamente com isso. Eu hoje como porque os órgãos precisam também trabalhar. Sim, claro. Mas eu poderia viver, mas se você estivesse numa nave espacial, você poderia se alimentar disso aí numa questão de uma nave espacial, por exemplo. Numa guerra. Sim. Pronto. Aí, seguindo esse mesmo princípio. A gente está viajando aqui porque são perguntas que nossos reconectados fariam. Seguindo esse mesmo princípio, se a gente tivesse como filtrar essa energia de um ser para o outro, que a gente acabou de falar, para que haja dentro daquela energia, ou canalizar, ou filtrar para que haja só nutrientes, a gente também poderia se alimentar uns alimentando os outros sem necessidade de ingerir algo que não viesse do outro, do humano. A gente tem o poder de ser autossuficiente, vivendo em comunidade? Não creio. Eu creio que a gente, nesse caso, né, que você está falando, você vai precisar sempre de algo externo que possa te dar... Lógico, para mim foi muito importante ter feito o jejum intermitente. Eu fiz jejum intermitente de 7 dias. Eu passei 7 dias sem comer. Estava nos Estados Unidos, eu queria vestir uma calça minha, que era da minha formatura, que eu tinha 24 anos. Nessa época eu tinha 54, eu tinha 30 anos depois. Eu passei 7 dias sem comer. E quando você passa 7 dias sem comer, você coube a calça? Coube. Ah, tá. Porque eu disse assim, ó, eu só vou voltar a comer quando entrar a calça. E eu fiquei 7 dias sem comer, e para mim foi muito deslumbrante, porque você começa a ficar doido. Porque você começa a dizer assim, tá, então quer dizer que a gente não precisa comer? E a única coisa que eu passava eram as vitaminas. O ômega, testosterona, claro. E isso me alimentava. Então, mas não necessariamente você precisa disso. Não estou dizendo que isso é necessário. Você pode ficar 7 dias. O leão, ele fica muito tempo. E fizeram um estudo muito legal. Olha como Deus é perfeito. Fizeram um estudo mostrando que quanto mais tempo você fica sem comer, maior a quantidade do seu GH, do hormônio do crescimento, que melhora a sua massa muscular. Hoje tem os defensores do jejum intermitente. Né? Inclusive o cara ganhou o prêmio Nobel, né, de medicina, né? Na realidade, o prêmio Nobel não é de medicina, é um prêmio Nobel de fisiologia. Então a fisiologia, quem pode ganhar é um biólogo, pode ganhar um farmacêutico, pode ganhar... Não existe prêmio Nobel de medicina, existe prêmio Nobel de fisiologia. Doutor, eu queria... eu acho que a gente já está chegando aqui, passando da meta já. E eu não queria acabar esse programa sem falar no assunto. Porque aqui a gente também vai desmistificar muita coisa para fazer as pessoas pensarem. Despertar. O mundo é feito de perguntas, né? Perguntas. Então, muito do que se acredita, por exemplo, a pessoa vai numa medicina tradicional, vamos supor, num clínico tradicional, né? E
tá com problemas de insônia, tá com problemas, tá sentindo aquelas... Começa a paristaltar do nada, um nervosismo, parará. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico e não sei o quê. Aí aquilo começa a fazer com que outras coisas aconteçam, problemas financeiros. Vai no médico, o médico clínico passa algum tratamento. Que é tiapina. Tudo mais. Aí não resolve. A pessoa, não, a medicina não resolveu, eu vou para a parte espiritual. Aí vamos lá. Às vezes é só a visão médica daquele problema, ou seja, essa deficiência de vitaminas, aminoácidos, testosterona e tudo mais, pode vir a influenciar, inclusive, da forma de sono, peristaltar coração, Sim. a parte... Então, muitas das coisas que se acredita também a espiritualidade podem também ser tratadas pela medicina, mas numa outra visão, sem ser a clínica geral? Essa questão é muito, muito importante, né, ser respondida, porque, veja, nós aprendemos na universidade, eu fico sempre falando sobre isso, na universidade você faz uma cadeira de farmacologia clínica e não te ensinam a fazer reposição daquilo que a gente produz. Sim. Olha que loucura, não é? Porque na minha cabeça você fica doente, não é por... Vamos lá, você infarta hoje. Teu coração é o órgão que tem o maior número de receptores para testosterona. Sim. Tanto é que você pegar um coração da galinha, você comer o coração de galinha é diferente da coxa. Sim. Não é? Do peito. Sim. A musculatura do coração ela é toda feita de testosterona, parece uma borracha. Sim. Então, se eu infartar hoje, ou se você, ou se ele... Não, eu não, doutor, de novo isso. Não, então eu infartar. Por favor. Se eu infartar hoje, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: o que é que vão me dar? Porque meu coração... Deus, quando me fez, Sim. ele fez meu coração para mover com o quê? Com aspirina ou com testosterona? O que é que vocês acham? Testosterona. Algum ser humano produz aspirina? Não. Mas o que é que vão me dar para eu ficar bom do meu coração? Testosterona ou aspirina? Aspirina. Aspirina. Então, essa questão, e se você for pensar um pouco para o que você falou sobre a palpitação, essa síndrome do pânico, eu digo isso porque tenho vários amigos que tinham isso. E eu vou lhe falar uma coisa muito prática. Todos eles começaram a fazer uso de antidepressivos. E depois de um tempo, eles começaram a se tremer. Sim. E por que eles vocês já devem ter visto pessoas se tremendo? Sim ou não? Na mãozinha? Sim. E por que elas se tremem aqui? Ó? Porque a testosterona ela envolve bainha de mielina. Quando você começa a tomar, por exemplo, um antidepressivo, você começa a ter problemas, né? Principalmente esquietiapina, por exemplo. Vamos lá. Eu tenho uma aula de benzodiazepínicos. Michael Jackson morreu tomando aprazolam. Prince morreu tomando aprazolam. Marilyn Monroe morreu tomando aprazolam. Elvis Presley morreu tomando aprazolam. Você sabe como é que Elvis Presley morreu? Elvis Presley morreu tentando fazer cocô. Ele morreu em cima da privada. Se você for em Graceland hoje, você não consegue entrar no quarto do Elvis, que ele morreu em cima da privada. Quem fez a autópsia do Elvis? Um médico brasileiro. Quem matou Elvis Presley? Um pedacinho de cocô. Ele não conseguia fazer cocô. Sabe por quê? Porque ele tomava prazolam. O alprazolam, quando você induz o sono, se você dormir, você não consegue o quê? Salivar, não é? Porque senão você se engasgaria. Tanto é que no outro dia de manhã você tem que escovar os dentes, porque passou a noite sem saliva. Você passou 8 horas sem salivar. Então você começa a ter um mau hálito. Por quê? Porque ali tem muitas bactérias, né? A parte mais suja do corpo humano é a boca. É onde tem mais micro-organismos, mais do que qualquer outro buraco que você possa imaginar. Então, veja como é importante você entender um pouco sobre fisiologia, porque aí você tem essa questão da palpitação. Ah, mas deve ser, sei lá... Deve ser espiritual, deve ser energia negativa. É o caboclo que desceu em cima de mim. Não. A gente consegue explicar isso, e eu digo isso porque... Eu tava com meu filho agora, e meu filho está fazendo... Próximo poderia fazer vestibular. Eu estava falando... E aí, o que foi que teve hoje? Ele disse, não, a gente estava falando dos filósofos iluministas. Né? Aí eu disse, quem foi? Montesquieu. E Montesquieu, ele falava uma coisa muito legal. Montesquieu, ele dizia o seguinte, que a injustiça que se faz a um é a ameaça que se faz a todos. E eu tava falando, eu disse, tá, mas então vamos discutir isso aí. Às vezes, eu como pai, eu sou muito ausente. Isso aí é uma coisa que eu quero confessar e pedir desculpa. Mas olha, eu vou desculpar, mas eu queria... Vou desculpar. Aproveitando, mas... Eu quero me confessar e pedir desculpa pro meu filho. Desculpa, eu tenho que desculpar. Porque, eu sou sensível também, eu me comovo. Infelizmente, eu tive que... Assim, quando meu filho nasceu, eu estava desempregado. Então, você tem que... Putz, vocês sabem como é que é. Uhum. E hoje, quando eu tenho tempo, eu falo, vamos lá, vamos falar sobre Montesquieu.
Então, o que você está falando é tão importante, porque quando eu vou falar sobre isso, eu me lembro dessa história entre pai e filho. Entre o caboclo que não sei o quê, da energia, não sei o quê. E isso tem uma relação muito prática com aquilo que você pode provar. Então, na realidade, não é energia. Você consegue demonstrar isso, porque eu estava falando para ele isso, né? Porque antigamente as pessoas, o trovão é Deus com a biga passando no céu e fica com raiva. Aí ele tá mandando os raios lá para matar a gente. Não, aí ele vai falar para mim que os iluministas eles começavam a ver o raciocínio como uma questão muito mais prática do que o que seria ilógico pensar. Então, não é hoje, na minha cabeça, não faz sentido imaginar isso. É muito mais prático você demonstrar o porquê que está acontecendo aquelas, né, fenômenos, né? E tem a questão hormonal também, mas, doutor, uma coisa que eu acho importante: mente ou fé? Sim. Seja como você quiser chamar. Sim. O poder da mente, o poder da crença, ela interfere também? Muito. Eu vou dar um exemplo para você. A minha mãe, eu perdi meu pai no dia dos meus 5 anos. No dia que eu fiz 5 anos, meu pai faleceu. E a gente vendia arranjo de flor na feira. E ninguém comprava aquilo, só serve para juntar cocô de música. É verdade. Então, ninguém comprava aquilo, a gente começou a passar fome, a gente teve que voltar para cá. E eu morei na casa da minha avó, com 11 pessoas. Numa casa com 2 quartos. Como é que estuda? Então, você imagina o que foi isso para mim. Então, quando você fala de mente ou fé, a minha mãe, quando eu disse, mãe, eu vou fazer odontologia ou medicina, eu não sei qual dos dois, mas ela falou, medicina não, porque a gente já está passando fome aqui. Faz alguma coisa mais rápida. Naquele tempo, a odontologia era 4 anos. Tá, então vai ser odonto. Fiz odonto, quando terminou, ela disse assim, mas como é que você vai agora ter consultório? Eu digo, não se preocupe. Não se preocupe. Eu já imaginei aqui, eu vou ganhar um prêmio. E vai ser um consultório. E você vai me dar o prêmio. Olha que loucura. Propósito, né? Estabelecer Olha que loucura. Eu no 4º semestre falando isso. Cara, no último ano da faculdade, bicho, eu estou me inscrevendo para monitoria, para o concurso, que era como eu podia ganhar dinheiro para poder ir para a faculdade. Eu fui monitor, tirei primeiro lugar aos 4 anos. E aparece lá, quando eu olho assim, prêmios Colinos. Quem pesquisa merece um estímulo. Um consultório, não sei o quê. Só que eu já estava fazendo pesquisa há muito tempo. Eu já estava a pesquisa toda pronta. Eu só fiz me inscrever. Faltava um dia para se inscrever. Fui lá, mandei a carta, pá! E eu concorro e ganho o prêmio. Fiquei entre os 5 melhores trabalhos de pesquisa do país. Ganhei um consultório completo. Então, quando você fala de mente ou fé, eu concordo com isso. As palavras têm força, né? Tudo que você projeta aqui, você vai ter. Então, se você projeta amor, você vai ter amor. Se você projeta fé, você vai ter fé. Se você projeta descrença, você vai ter descrença ou discórdia, enfim. É muito importante entender isso, porque o corpo, de fato, ele como diz, né, que o universo conspira, de fato, essas questões elas são muito práticas, porque tudo isso que a gente projeta, ou tudo isso que a gente fala, de fato tem uma força muito forte. Tem uma vibração, né? Total, e que atrai sim. E que atrai aquilo que você vibra, como sempre se muito, fala. Né? Mas muito. Isso para mim é muito claro. Tão claro quanto água, né? Então, é isso aí. Já? Doutor! Maravilha. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Sobrevivi mais uma vez. Muito feliz. Eu não queria acabar esse programa sem mandar um abraço aqui. Eu não queria acabar esse programa antes do Roberto morrer. Antes do Roberto morrer, então vamos esperar. Roberto, por favor, não faça, vamos esperar muito não tempo. morreu ainda. Eu queria agradecer aqui a Isabelle, que mandou aqui uma mensagem super bacana. Queria lembrar que ela tá ajudando na produção aqui. Alcione, o show da Alcione. Olha aí. Dia 1º de junho no Shopping Salinas. Bacana. Única apresentação. Olha que os ingressos são na Ótica Diniz, no Iguatemi e no Norte Shopping. Então, um abraço, Isabelle. Então, tá aqui falada aqui no show que ela... 1º de junho vai ser Isabelle. a sexta, né? Sexta. Eu acho que não vai. Acho que a gente vai pro ar depois do show. Mas, de qualquer forma, fica aí. A dica Alcione, cola. única apresentação da Alcione aqui no Ceará, tá? Então eu queria mandar também um abraço aqui pra Sandra Matias Ateliê. Sandra Matias, rapaz, Sandra Matias mandou um bolo lá pra casa, Roberto. Bom. Não, mas você não tem noção. Mas a gente não do pode bolo, comer, não. O doutor É um briga. ateliê de doce. O doutor briga se a gente Mas é comer, aquele. bom, não. Doutor, mas ela desenha a sua cara no bolo. Aí Qualquer é diferente. figura Aí tem que comer o diferente. bolo. Aí Comer o bolo. Não, Você aí pode não só tem ficar pra onde olhando dar. Dá pro pena bolo. de comer o bolo. Então, um abraço pra você também. Então, um abraço, muito obrigado. Adorei. Fica aqui meu abraço público aqui pra Mande você. pra gente também. Eu acho que se botar Obrigado. minha cara no bolo, ninguém vai querer comer. Não.
Eu sou uma pessoa que concorda. Vai dar Não é indigestão. pessoal, não. Doutor, mais uma Doutor, vez, muito obrigado. Obrigado, muito TVC. Obrigado, TV obrigado. Cultura. Obrigado, Roberto. Obrigado a todo mundo que está aqui junto com nós. Fazendo Como é o esse nome programa. dele? Eu não me lembro. Ah, Olha, Como é que é? Bernardo. Bernardo. Silvério. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Até a próxima encarnação. Obrigado a você que abriu as portas da sua casa mais uma vez para nos receber aí no seu lar, para se reconectar com a gente. Muito obrigado. Até a próxima semana.